Josué, tá? Ele esperava que cada tribo viesse fazer a sua parte, tá? Então já é uma reflexão para cada um de nós. Muitos já têm descoberto a sua tribo, mas independente de descobrir a sua tribo, todos já sabem que são Benei Israel, que são filhos de Israel. Então, a gente sabe que cada tribo tem um objetivo específico, tá? Mas, como povo de Israel, todos têm um objetivo em comum, tá? Existem objetivos que são em comum para todo o povo de Israel, tá bom? Então, que venhamos estar já orando. Yahuwá, qual a minha parte nessa batalha, tá? Para que a vitória do Mashiach Yahushua, que é o outro Josué, é o Josué primordial, é o Josué dos céus, que é Yahushua HaMashiach, tá? O nosso Salvador, tá? Qual é a batalha, qual é a luta em que eu tenho que me empenhar? Lembrar que se nós estivermos na luta errada, na hora errada, fazendo a coisa errada, seremos derrotados, tá? Então, uma é a luta de uma tribo, e outra é a luta de outra tribo, tá? E assim por diante. A gente sabe que cada tribo de Israel tinha a sua posição nas batalhas. Por exemplo, a tribo de Yahudá era a tribo que ia na frente, tá? Sempre que alguém orava ao Criador, qual a tribo que vai subir primeiro? Aí o Criador respondia, Yahudá subirá primeiro, tá? Qual era a tribo que vinha na retaguarda? Tá? Era a tribo de Dan, ou seja, então Judá ia na frente, a tribo de Dan ia na retaguarda, tá? Quem é que ficava orando para que as tribos tivessem êxito? A tribo de Levi, então era um outro tipo de batalha que essa tribo estava travando, ou seja, imagina se a tribo de Levi falasse assim, negócio é o seguinte, eu cansei de ficar orando aqui, eu acho mais legal manejar a espada, pô, que legal, olha só, Josué, Caleb, pô, esse pessoal todo aí, Josué da tribo de Efraim, Caleb da tribo de Judá, pô, eles manejam espada, arco e flecha, escudo, eu acho que isso aí é mais emocionante, né, tem mais glamour isso, imagina, né, pô, no futuro, né, como a gente vê nesses filmes aí, né, no futuro vão lembrar, né, das minhas batalhas e tal. Imagina se o levita fosse parar de orar, fosse parar de ministrar no tabernáculo para querer fazer o trabalho que era das outras tribos. Então, ia ser o quê? Ia ser uma tragédia, uma calamidade. Da mesma forma, se as outras tribos pensassem assim, eu não quero ficar negócio de espada, lança, escudo, não. Eu quero ficar lá no tabernáculo, eu quero ficar orando e tal, eu quero carregar os utensílios sagrados, não iria dar certo, seria uma tragédia também. Então o Criador estabeleceu uma função para cada um de nós, e Paulo, Shaul HaShalir, deixa isso bem claro na Brit Hadashah. Por exemplo, em 1 Coríntios 12 e 14, capítulo 12 de 1 Coríntios e capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo, ele deixa claro que cada um de nós tem a sua função no corpo do Mashiach Yahushua. E no capítulo 13, que é o que está no meio entre o 12 e o 14 e o 13, ele fala sobre o Ahavá, sobre o amor que se doa, tá? Ou seja, junto com aquilo que nós vamos fazer, ou seja, com o nosso ministério, a nossa função como tribos de Israel, tem que ter o principal dentro do nosso coração, que é o quê? O amor ao Criador e o amor, tá? O Ahavá, para com o nosso próximo, tá? Então, precisamos entender qual é a nossa batalha, tá? Então, se o Criador nos chamou para fazer alguma coisa, que sejamos fiéis, tá? Não importa se vai ter glamour, se vai deixar de ter glamour aquilo que a gente está fazendo, tá? Com certeza, tá? Aquilo que o Criador nos escolheu, tá? Com certeza aquilo ali a gente vai estar sendo bem eficiente naquela posição, tá? Então já é uma reflexão que cada um de nós vem entender qual a minha frente de batalha, qual o espaço que eu preciso avançar aqui nessa terra. Estamos no mundo presente, Olam Hazé, nesse mundo caído. Ainda não estamos vivendo o milênio, tá? E tão pouco estamos vivendo a eternidade, o Olam Rabá. Ainda estamos na iminência de entrar na Sará Gedolá, ou seja, na grande tribulação, tá? Os piores dias que o ser humano já vivenciou em todos os tempos, tá? Nunca existiram dias como esses e jamais existirão. Isso foi registrado em Daniel Hanavi, capítulo 12, profeta Daniel, capítulo 12, e no sermão profético, Yahushua HaMashiach fala isso em Matitiahu, Mateus 24 e 25. Ou seja, nunca existiram e jamais existirão dias tão terríveis como esses. Mas como tribos de Israel, precisamos nos espelhar, tá? Em nossos antepassados. Com certeza, os nossos antepassados, eles estavam travando essas batalhas aqui, nesse capítulo 12,
cada tribo no seu quadrado, cada tribo fazendo a sua função, tá bom? Então que venhamos entender qual a nossa função, qual a nossa luta nos dias de hoje, tá? Então vamos ver uma introdução aqui. Yahushua, Josué, capítulo 12. Nesta sessão do livro de Josué, Yahushua, temos a conclusão da história da conquista da Terra Prometida, mediante um sumário geral dos acontecimentos. Além do sumário que já foi apresentado em Josué 11, do 16 ao 23, o autor sagrado nos fornece agora um catálogo detalhado dos reis cananeus que foram derrotados pelas tropas de Israel. Logo, este capítulo 12 de Josué, Yahushua, expõe o cumprimento das expectativas expressas no primeiro capítulo. Então o Criador lá no capítulo 1 anima Josué, diz que todo lugar que ele pisasse a planta dos pés dele, Yahuwá já tinha dado como herança, tá? Então está começando a se concretizar a promessa que o Criador outrora havia feito para Josué. E assim é nas nossas vidas. O Criador prometeu algumas coisas para nós, seja no nosso ministério, com relação à nossa vida espiritual, seja na salvação de familiares nossos, pessoas que a gente ama, seja nos estudos, seja na profissão, seja no casamento, na criação dos filhos, seja o que for, tá? O Criador, ele fala conosco e ele faz com que as coisas aconteçam de modo que tenhamos êxito, que sejamos vencedores. Então vamos lá. Logo, este capítulo 12 de Josué expõe o cumprimento das expectativas expressas no primeiro capítulo. O sumário arrola as principais batalhas, mas deixa de lado os retrocessos e as derrotas, os quais, contudo, ficam implícitos em Josué, capítulo 13, do 1 em diante. Mas também não há que duvidar, deixa de mencionar muitas vitórias de Israel que nunca foram citadas. Então, olha que coisa interessante, tá? Não está citando as derrotas, esse capítulo 12, mas também é tipo um resumo, não está falando de todas as batalhas. Josué, Yahushua, não dispunha de um exército numeroso bastante para conquistar absolutamente todos os lugares, sendo provável que esperasse que cada tribo, já uma reflexão para cada um de nós, tá? Olha que coisa interessante. Josué não dispunha de um exército numeroso bastante para conquistar absolutamente todos os lugares, sendo provável que esperasse que cada tribo terminasse a conquista em seu próprio território, depois que tivesse reunido forças suficientes. Então, olha que coisa interessante. Vamos abrir em Matitiahu 9, do 37 ao 38. Vamos lá. Então, a gente vai ver que no capítulo 13 de Josué, que vai ficar para outra semana, tá? A gente vai ver que Israel não ocupou todos os espaços que precisava ocupar. Olha que coisa interessante. A proposta era ocupar uma faixa infinitamente menor do que aquela que o Criador tinha prometido para Abraham, Isaac e Jacó, que aquela extensão de terra que foi prometida para Abraão, Isaac e Jacó foi centenas de vezes maior do que o mapa de Israel, tá? Que todos conhecem, mas mesmo esse território tão pequeno, centenas de vezes menor, mesmo assim ainda não foi totalmente ocupado, tá? Olha que coisa interessante. Tamanha era e continua sendo a luta, tá? Inúmeros povos pagãos oferecem oposição, oferecem resistência para que Israel não venha herdar sua terra, tá? Então é uma luta, tá? Muito grande. Então vamos ler Matitiahu, Mateus 9, do 37 ao 38. Então disse aos seus discípulos, né? Aqui o Mashiach disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao soberano da seara que mande ceifeiros para a sua seara, tá? Então, a obra que tem que ser feita é muito grande, mas são poucos. Tá? A gente vê que o exército de Josué não era tão numeroso ao ponto de conseguir exercer o domínio sobre todas aquelas áreas, tá? Então, José esperava que cada tribo viesse fazer a sua parte, tá? Então vamos lá, vamos abrir agora em 2 Timóteo 2, do 3 ao 5. Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, fala com Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Yahushua HaMashiach. Ninguém que milita, ninguém que luta, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também luta, se alguém também milita, não é coroado, se não lutar, se não militar legitimamente.